Estados Unidos sabem da importância da Turquia neste complicado tabuleiro de xadrez político em que Israel quer derrotar o inimigo Hamas a qualquer custo. Tanto que Joe Biden incluiu uma visita às autoridades turcas no tour que o chanceler americano Antony Blinken fez por países que podem ajudar a acabar com a guerra. As informações chegam com o editor de internacional, Fabrício Naitsky. Israel, Jordânia, Cisjordânia, Iraque e Turquia. Pela segunda vez desde o início da guerra contra o Hamas, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, viajou ao Oriente Médio. Desde a chegada em Tel Aviv no último dia 3, Blinken destacou que a Casa Branca ainda mantém a versão do direito de defesa de Israel. Mas agora, em o que pode representar uma leve mudança de postura americana, o secretário afirmou com veemência que o país precisa fazer tudo o que for possível para poupar a vida de civis palestinos. O principal diplomata dos Estados Unidos também tinha como objetivo uma outra missão, a da abertura de pausas temporárias na região. O conceito é diferente do cessar-fogo total defendido principalmente pelos países árabes, que permitiria uma abertura de negociações políticas entre Israel e Hamas. O tópico foi pauta dos encontros de Blinken em Amman, na Jordânia, que contou com representantes do Egito e do Catar, mas também das conversas com o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, na Cisjordânia, e com o ministro das Relações Exteriores do Iraque, em duas visitas que não constavam na agenda oficial. Mas se um problema parece ser contido, pelo menos temporariamente, outros têm aparecido quase instantaneamente. Apesar dos esforços diplomáticos para evitar que o conflito se espalhe pelo Oriente Médio, Blinken viu a passagem de Rafah voltar a ser fechada, após, segundo o Egito, um ataque aéreo israelense atingir uma ambulância que deveria cruzar a fronteira, impossibilitando a saída de estrangeiros. O governo de Israel diz que o veículo transportava terroristas do Hamas. A situação foi normalizada 3 dias depois, com uma defasagem na movimentação de pessoas. E mesmo diante de todas as conversas entre autoridades, ainda não há garantia de otimismo. É o que avalia o professor de Relações Internacionais, Marcos Vinícius de Freitas. Espera-se que os Estados Unidos assumam aí um papel de maior protagonismo nessas visitas, justamente porque os Estados Unidos são ainda a principal potência hegemônica do mundo. Mas o que a gente não pode deixar de levar em consideração nesse processo todo é de que se esperava mais, e pelo fato de o governo Biden estar dando aí um apoio imenso nesse processo todo, a forma como Israel tem reagido, de alguma forma tem retirado um pouco da credibilidade das visitas do Antony Blinken. Eu conversei com muita gente e eu tenho visto também que uma percepção que existe na região é justamente de que essas visitas não têm outro motivo senão um objetivo protelatório, ou seja, tentar fazer com que os países árabes não tomem ali nenhuma providência para que Israel possa consolidar a sua presença na faixa de Gaza. Então, nesse sentido, é que os Estados Unidos vêm perdendo justamente o papel possível de mediador nessa crise. E é por essa razão que a visita do Blinken tem sido aí não tão exitosa como eles mesmos gostariam que fosse. E para além da guerra militar no campo de batalha, Blinken e os Estados Unidos podem estar perdendo também um outro aspecto, o da opinião pública. Como em quase todas as etapas da viagem, o secretário foi recebido sob protestos em Ankara, na Turquia, com cartazes o acusando de ser cúmplice de um massacre, em um sinal da perda de influência americana. Mas longe dos gritos de manifestantes, Blinken pode contar com um aspecto positivo a seu favor. O diplomata conseguiu manter o diálogo com todos os atores da região. E se o conflito não chegou ao fim, pelo menos ele também não se espalhou para outros países. As conversas ajudaram a evitar um temido escalonamento regional e diminuem a possibilidade de um vácuo diplomático, que permitiria que um outro participante assumisse o protagonismo da mediação. Nós entendemos que os Estados Unidos, pela posição que tem,
militarmente falando, economicamente falando, e também pelo histórico que tem ao longo das últimas 7 décadas como a principal potência mundial, eles têm aí um lugar de primazia nesse contexto todo. E também, nesse processo que nós observamos, nós vemos que eventuais players nesse processo precisariam ter interesse em intervir neste momento, mais ativamente. E quando nós pensamos na situação atual, do que passa na faixa de Gaza, na própria questão palestina, você tem aí poucos players que tenham interesse efetivo em estar envolvidos diretamente na resolução do problema. Em um cenário de um futuro incerto, a diplomacia americana passa por um verdadeiro jogo de xadrez. E qualquer movimento em falso pode levar a um checkmate irreversível, com ainda mais mortes de civis.